Olá, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani? E aí, hoje a gente tá meio combinando. Eu coloquei uma lista pra dar uma diferenciada, né? Exatamente. E hoje, Papo de Mulheres. Estamos aqui com uma convidada pra falar de um mercado de autopeças. De autopeças. Que a gente já tava querendo trazer, né? Exatamente. Autopeças, ela sabe tudo. Trabalha numa empresa, né? Sim. Que atende tanto a indústria como aftermarket de pesados, leves e implementos rodoviários, mas a gente vai focar nos pesados. Seja muito bem-vinda, Poliana Zimmermann, que é gerente de vendas e marketing da ZM. Isso mesmo. Acertei? Acertou, foi fácil, viu? Foi fácil. Porque às vezes aparecem aqui uns cargos gigantes. Eu simplifiquei pra vocês, né? É verdade. É que a gente tá entre mulheres, então a gente se ajuda, Isso, né? a gente se ajuda. Obrigada aí pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito feliz Ela veio de estar de longe, aqui. né? Veio de Brusque, gente, é lá do sul. Lá do sul. Tá frio, calor, como que tá? Não, é igual aqui, a gente fala, o pessoal acha que Santa Catarina é gelado, não é? Quando é quente, calor. quente. Então não tem pra onde fugir. A gente ainda tá respirando difícil. Um verão ainda. Entendi. Legal, que legal. Mas obrigada pelo convite. Imagina, muito feliz em obrigada poder você. compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E a gente conversar nesse dia hoje aqui. É isso aí. Vamos lá, começa um pouquinho falando pra gente sobre, situa, né? Quem é a empresa, o mercado que ela atua, quais os produtos que vocês disponibilizam para o mercado, quanto tempo tem? Você disse que ela é brasileira. Quanto tempo ela tem? Conta um pouquinho da história. Bom, a ZM nasceu em 1983, né? Nossa, então, velhinha hoje já. Não, velhinha não, gente. Não, para lá. Calma, Não, tá por jovem. você. É uma jovem. madura. Jovem É uma jovem madura, madura, já com muita experiência, né? Isso, pô. E ela nasceu no segmento elétrico, né? Então, o nosso principal produto sempre foi o automático de partida. Foi dali que tudo se desdobrou, né? A ZM é uma indústria brasileira, tem sua planta própria, né, com seus recursos próprios, e todo o know-how de ferramentaria, de maquinário, a gente utilizou para criar novas linhas. Criar não, né? Desenvolver novas linhas lá dentro. Então daí saiu os parafusos de roda, né, logo em sequência, os motores, os alternadores, os componentes conformados, que a gente atende esses clientes sistemistas de alguma forma. Então, por ser uma empresa que tem esse DNA de fabricar desde uma ferramenta até um produto final, a gente teve essa oportunidade de crescer com linhas de produto. E a linha pesada em específico dentro da ZM sempre foi um forte nosso. Junto com o parafuso de roda, que é onde a gente mais demanda ali, começou a demandar para esse mercado pesado, que entrou também motor, enfim. E agora, só antecipando, né, os lançamentos, os barramentos, os terminais. Então, a ZM, ela sempre foi muito bem vista pelo público que consome aí do mercado dos pesados, né? Justamente por ter qualidade, ter amparo de qualidade, de garantia, enfim. Então, a ZM, desde da época aí, há 40 e tantos anos atrás, trabalha nesse sentido, né, como indústria brasileira, mostrando que uma empresa aqui, com uma estrutura, com qualidade, com lançamentos constantes, a gente estava até conversando antes, né, a ZM lança produto toda semana, né, para atender com agilidade, né, então essa dinâmica a gente quer trazer junto com uma veia tradicional de mercado, né, então a ZM é tradicional, né, e firme aqui, atendendo os mercados. Agora, só rapidinho, queria falar só um pouquinho da fábrica, porque a gente recebeu o vídeo, gente, é linda a fábrica. Exatamente, eu achei Fala ela um muito linda, pouquinho, muito clean. Ela é. Lá é feito tudo nessa fábrica que a gente... Isso, a gente tem um orgulho de levar o pessoal para a fábrica, É bem porque bonita. quem vê vídeo, o vídeo geralmente é uma coisa maquiada, né? A gente vê vídeo institucional, todo mundo limpa o chão para fazer o vídeo e é isso aí. E ele tá no YouTube, tá? Acho que é só procurar. Só procurar no A gente YouTube. coloca aqui o link para vocês entrarem. Um dia na ZM, é um vídeo diferente dos vídeos institucionais, é uma coisa que tu entra nele, assim, é gostoso assistir. E é engraçado porque esse vídeo a gente combinou, amanhã vai vir o pessoal fazer a gravação, mas é isso, a gente comunicou dentro da fábrica e a fábrica estava operando do jeito que ela opera normalmente. Então não foi nada maquiado, não foi nada preparado, organizado. A gente tem muito isso, essa organização
desde o chão da fábrica limpo, que realmente é limpo, dá para aquela regra dos 3 minutos, 3 segundos não precisa, pode deixar lá e voltar porque é limpo. Esse cuidado que a gente tem com a fábrica, né, essa manutenção da fábrica, é o que a gente também quer refletir no produto, né? Então, o cuidado que a gente tem internamente, a gente tem na produção de um item que muitas vezes é item de segurança, um item que precisa disso aí, né? Então, é legal a gente levar porque o pessoal fica impressionado. Porque a gente imagina autopeças, um ambiente mais, né? Sujo, né? E é natural a gente ver isso. Não tão grande, talvez, né? Mas não, é uma empresa grande. É grande. Eu acho que é também interessante falar, e isso me chamou muito a atenção, que vocês expandiram, vocês verticalizaram, e hoje vocês têm produção na China, né? Para atender o nosso próprio mercado, é isso? Há muito tempo a gente teve essa sacada aí no mercado, muitas indústrias fizeram esse mesmo movimento, que foram para a China tentar um custo melhor para atender outros mercados, europeu, enfim, e a gente entende, né, que precisa ter alguém lá para fazer amparo quando a gente precisa trazer recursos de lá, né? A gente acaba trazendo algumas peças de lá, algum componente, enfim. Então, a nossa estrutura hoje na China é justamente essa. A gente tem brasileiros lá, a gente tem uma ZM Pocket, que eu digo, né, uma pequenininha do mesmo jeito, que faz toda essa homologação, faz todos os testes, então passa tudo por lá. Então, todo produto que sai de China para atender tanto cliente da Europa, né, Estados Unidos ou Brasil, ele é assinado por ZM, ele tem realmente um DNA ZM, né? E tem a cultura do Brasil por ter esses profissionais brasileiros lá, né? Exatamente. Você até comentou de um específico que já está há mais de 20 anos, estava 20 anos na ZM. E está lá continuando a cultura, né? Então é importantíssimo isso, no mercado que a gente sabe que a importação está aí, né? O pessoal está trazendo e botando peça no mercado. Sempre vai ter um fornecedor bom lá, né? Sempre vai existir isso. Mas também tem daquele que não é. Ele pode ser bom, mas não é. Então, tendo esse amparo lá, fazendo esses testes, tudo antes de chegar uma peça no Brasil, a gente consegue ter um trabalho muito mais simples. E mais confiança também maior, né? Sim. Mas sempre a gente vai priorizar e sempre vai olhar para a nossa indústria aqui, para a nossa casa, o Brasil, né? O nosso... Da onde veio, porque... Enfim, a gente também usa como marketing essa indústria brasileira, né? A gente tem um mercado latino que quer que a gente trabalhe esse negócio do Brasil, porque a gente é valorizado por eles enquanto é isso, né? E falando de mercado, como que tá a tua visão do mercado, né? Esse ano, a gente conversava ali nos bastidores que esse ano com a alta de juros, muitas empresas, transportadores não estão investindo em produto novo. Então chegou a hora de vocês agora chegou. É isso? A gente consegue sentir muito isso por conta das divisões de mercado que a gente tem internamente. Então a gente atende o cliente sistemista e atende o reposição. Reposição é o nosso maior pedaço aí, né, de trabalho. A gente sente essa queda nesse mercado de sistemista, sim. Como você falou, no juro alto, ninguém está investindo, ninguém está comprando um implemento novo, né? É realmente trabalhando manutenção. E aí na manutenção, o nosso mercado de reposição, ele sobe, né? Então agora é a oportunidade de a gente agilizar lançamento, disponibilidade. A gente, como indústria brasileira, a gente tem essa tranquilidade de ter disponibilidade na fábrica. Se eu fosse depender de importar, eu vou ter que esperar um período muito longo, né? Não dá pra ser ágil. Não dá pra ser ágil. E ali não, eu tenho a produção, aumentou, tem uma demanda maior aqui de item da linha pesada, independente se é barramento, terminal, parafuso, né? Ou até próprios itens de cardan. Eu tenho meu estoque lá para atender. A gente trabalha com um estoque bem largo para poder ter evitar o máximo possível ruptura no cliente. Né? Então, essa oportunidade é muito boa para a gente. Aconteceu algo parecido ali por pandemia em todo o mercado, né, leve e pesado, quando muitos dependiam desse movimento. Né? A gente, com o nosso estoque lá e com estrutura de fábrica, a gente surfou uma onda muito grande. Vocês conseguiram, porque tinha algumas dificuldades, né? Muitas dificuldades, tanto desde a embalagem até da matéria-prima, do produto pronto, quem traz produto pronto.
E a gente tinha isso em casa, né? Porque Então, vocês faziam a contramão, né? Porque quando se espera da China, a vocês gente estavam tava jogando. jogando. Né? Então a Entendi. gente chegou a um ponto que a gente precisava dosar o anúncio da disponibilidade de tal produto, porque ele saía no momento que ele entrava no sistema. Né? Então a gente surfou uma onda ali de oportunidade, justamente por ser uma indústria que é preparada para ter esse atendimento ágil hoje, ter uma tranquilidade de atendimento com o cliente e numa situação de risco, né, a gente ter a ação imediata. Então, essa demanda que pode acontecer, que eu acredito que vai acontecer mesmo, né, porque o caminhão continua na rua, o ônibus continua na rua, né? E tem que rodar. E a rua do Brasil, né, gente? A gente não precisa nem comentar aqui, né? Exato. Então, isso continua e a gente vai atender esse cliente aí com um produto de qualidade para cada vez mais ele evitar essa manutenção antes do necessário. Então, as Né? expectativas são boas para esse São ano. boas. A gente Acredito que tem. ano passado vocês também tiveram um bom momento, porque a indústria cresceu, né? A indústria cresceu. A indústria cresceu, eles venderam muito caminhão em relação a 2023. Isso. E vocês tiveram que alimentar aí né, essa indústria, oferecendo... A gente sentiu isso acontecendo também. Uhum. Nos dois mercados, né? Eu acho que foi mais... Foi mais equilibrado? Foi mais equilibrado. Tá. Então a manutenção, ela nunca para. Nunca para. O setor, a gente... Quando a gente olha para o nosso mercado aqui, Sudeste, Sul, a gente tem uma visão mais tranquila, né? Só uma pergunta dentro disso que eu achei curioso. Em algum momento, né, você tem 15 anos de ZM, né? Então, acho que você tem aí know-how para falar. Um pouquinho. Quando que a manutenção você viu em baixa? Teve algum momento? Em que situação que isso aconteceu? Se aconteceu? Eu não vi esse momento acontecer durante esse período. A indústria, o sistemista... A gente não sentiu. A tendência é essa. Sempre a manutenção está sempre sempre cultural, ali. né? É cultural. É a cultura, né? A cultura da reparação. De fazer isso para não ter que trocar de repente, né? Para não ter que ir pro novo. Então... Sempre precisou, né? Tem a ver também, me corrija se eu estiver errada, a gente tem uma dificuldade de renovação de frota, né? Muito grande. Isso tem a ver também? Tem, os caminhões, eles têm que, como você disse, tem que rodar. Tem que rodar e tem que manter disponível, né? E a prevenção, a manutenção preventiva de grandes frotas, ela acontece. Então, o nosso produto, ele é substituído nesse momento, né? Então, sempre teve essa reposição, sempre teve um momento de crescimento. O nosso segmento em pandemia, por exemplo, que é o caso mais recente, foi o auge, né? Porque ninguém ia Ninguém comprar parou. nada. Tinha que funcionar. As máquinas, os carros. O mundo não podia parar, né? A gente precisava levar mercadoria, voltar, enfim. E aquilo ali ajudou muito o nosso mercado. A gente passou por um período tranquilo. Então, eu nunca enxerguei um momento que a reposição fosse um problema. Lógico, a gente está vindo agora numa situação, em 2025, economicamente falando, que a gente sente o cliente segurando um pouco mais, onde um momento ele, não, vou botar uma pecinha a mais aqui, deixar em estoque, né, vou pegar o teu lançamento aqui, né, porque tinha essa tranquilidade. Hoje já Ele tá esperando um pouco mais, talvez. Ele tá esperando, ele compra, ele precisa fazer, mas ele vai comprar porque ele precisa. Tá dando aquele sinalzinho, ele vai comprar. Ele não vai fazer estoque. Ele não vai fazer estoque. Ele vai cada vez mais, o meu cliente trabalha com o meu estoque. Né? O meu cliente, ele Você estoca pra ele. Ele compra um pedido mínimo, né? Que a gente tem a política lá do pedido mínimo, que é o que ele precisa, e bota pedido 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou cada 15 dias, conforme a demanda. Entendi. Em outros cenários a gente via um pacote maior, né? E ele botava lá estoque, esse item tá legal, vou botar um pouquinho mais aqui. Hoje a gente sente aquele cuidado, assim, então eu passo um depois do outro, não é nada, o nosso cliente, a gente como consumidor também não está seguro. Sim, né? Exato. Então ele faz isso, precisa reparar que dentro, se eu estou doente eu preciso tomar um remédio, vou lá na farmácia, vou comprar um remédio, não vou pegar outra coisa lá, nenhuma... Ou vou levar mais um remédio de outra coisa, porque pode ser que um dia eu fique. Vai que um dia eu tenho. Né? A gente
fazia mais isso. Não, e mesmo Hoje que não você mais. compre, Não. você compra em menor quantidade. É. Né? Tipo, em vez de comprar a caixa de um Do remédio remédio, de não, cabeça, você vou- compra quatro a cartela lá. pra semana. Pra... Isso. Que pode ser que eu fique ou não. E, Não faz é sentido. no mesmo sentido, né? Sim. Os dois mercados são um pouco parecidos, se a gente for falar É. tanto de logística, distribuição e necessidade. Ninguém quer comprar peça de caminhão e de carro. Sim. E ninguém quer comprar remédio, né? Exatamente. A gente tá ali no... Porque se você tá comprando remédio, é que você tá doente. Se você tá comprando peça de caminhão... É porque deu problema. Tá com problema. Então, a gente A lógica é trabalha a mesma. ninguém acorda, não brinco assim, né? Ninguém acorda, hoje eu vou comprar um barramento aqui, né? Ninguém faz Não, para um isso. jogo de suspensão. Isso, Mas acho eu que- acho isso, aproveitando o gancho de produtos, né? Porque vocês têm uma linha bem diversificada. Mas eu acredito que a gente estava falando, né, das estradas brasileiras. Suspensão deve ter, assim, uma saída... Na verdade, é o primeiro que sofre, né? Porque ele é o mais impactado. Ele é onde leva Toda a carga. toda a carga. Literalmente. Aqui a gente tem estradas, lógico, tem estrada ruim por aqui também, né? Mas pega um norte, Nordeste. um nordeste, né? Vai lá pra Rondônia, vai lá pra Manaus, pra essa turma aí, né? Transamazônica aí. E esse ano vai ter promessa, né, de uma safra recorde, aquela Isso. rota da soja Meu ali. Deus. É terrível. É terrível, então... A empresa já fica até esperando aí no final. a- Ó, eu já tive a oportunidade de rodar por algumas estradas, até recentemente fui para Rondônia e rodei um pouco lá, e é bem isso, né? Cada quilômetro tem lá a sua oficina para reparar, enfim, porque realmente a estrada não ajuda, né? E precisa ter ali a disponibilidade de produto. E aí entra, né? Porque a gente fala de suspensão, que é um item muito substituído ali, né? Sim. Porque ele sofre e tudo mais. Só que na hora que a gente vai trocar um item de suspensão, a gente saca a roda, né? Saca a roda, tem parafuso, Tem a porca. eu ia te Vem perguntar. todo o conjunto. Eu ia até te perguntar qual o item que é o mais perceptível, porque eu imagino que a suspensão de sinais Sim. fáceis de que tá na hora, Sim, já sim. deu aqui. É, Mas deve ter muitos outros itens que precisa que são disso. silenciosos, que No não dá um nosso... sinal, vamos dizer assim. O parafuso, ele dificilmente dá sinal, né? Ele estoura na hora de sacar ali, enfim, porque tem toda a segurança, né? A gente até fornece itens de segurança, que é o nosso verificador, que é um item que é muito utilizado se a roda fica frouxa, enfim. Mas a suspensão é onde é mais fácil de saber o problema, né? Sim. Que é barulho, né? Aquela coisa Aham. toda. E, se a gente for falar de item da parte elétrica, motor e alternador, simplesmente não liga o caminhão, né? Então o cara... Quer dizer, na hora de dar o sinal já foi. o cara tá lá, imagina, ele tá lá no meio da estrada, no fim do mundo, E vai vai dar- parar. para! E por isso talvez vocês abriram porque eles têm também um canal de manutenção, né? Que eu achei bem Sim. legal. Talvez por isso também, né? Porque Sim. Para dar todo a amparo. suspensão, Amparo. a suspensão vai dando uma avisadinha, então dá tempo de você Sim, correr. claro. Mas tem outros que não. Então Outros esse que não. canal ajuda isso Então, também? Fala do canal. Isso, doutora. a ideia desse canal, né, além de mostrar a disponibilidade de peça da ZM, é também mostrar esse know-how que a ZM tem na fabricação de todas as peças, né? Então, na hora da escolha de um produto, como a gente estava falando de motor de partida, o que ele vai escolher? Pagar um produto ali, um importado baratinho, né? Botar no caminhão dele e correr um risco de ficar na beira da estrada, ou vai pagar um pouco mais ali, um 20% a mais, ou até menos, para ter um produto que ele sabe que tem um amparo por trás, teve, né, toda uma engenharia para formar aquele Pensando ali. produto. Porque o nosso produto, ele é desenvolvido para ser melhor do que o original. Ele tem que ser melhor que o original. Porque Sim. o caminhão, quando ele sai de fábrica, ele tá a zero, né? Então, tudo funciona. Agora, se eu for reparar um arranque ou até um alternador, todo o sistema elétrico do caminhão já é velho. Tem que ser mais robusto. Ele tem que ser mais robusto. Que interessante. Então, o original é um pouco diferente? É diferente. A gente tem Olha, vários não sabia. projetos, cases que a gente traz nesses programas Aham. que a gente começou a comentar aqui, Uhum. que mostram justamente essa melhoria que a gente faz no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, a gente já pegou o produto, esse arranque aqui, esse original, tá dando muito problema. Que problema que ele dá? Ele tá trincando o mancal ali, tá dando um problema.
Pô, então a gente tem que fazer um mancal mais reforçado, tem que fazer uma engenharia diferente aqui, e a gente desenvolve isso internamente e faz e bota no mercado, porque ele tem que ser melhor. Porque se eu botar o veículo já não é zero, né? Não é zero, ele vai exigir mais dessa peça. Sim. E se eu só botar uma peça que ela não suporta... Por igual novo não rola. Não rola. Então, até para eu entender, vocês vendem, vamos supor lá, o sistema de suspensão para a marca X, para a montadora X. Aí o transportador vai dar problema, passou lá, fez a safra, aí deu problema na suspensão e no que vai junto com ela, aí ele pode comprar direto do fornecedor, né, que vocês atendem, e aí ele vai comprar da marca X, porém é mais robusto, A gente trabalha para ser mais robusto. Sim, então, faz sentido. Vai para manutenção, então... Ele precisa ter todo do diferencial. Então, a própria peça da linha pesada, os terminais, enfim, a gente trabalha o componente interno, qual é o melhor material que vai resistir à temperatura, a uma situação mais severa, né? Isso é diferente do caminhão novo. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu tinha outra visão. É novo, a mesma peça. Não, ela precisa ser melhor. E faz super sentido. O caminhão já não tá zero, então ele já vai... Ele já vai trocar uma suspensão, o resto já tá meia boca. Meia boca. Isso né? funciona pra tudo na vida, né? Tudo. Nunca tinha pensado sobre Nem isso. eu. Vivendo e aprendendo, amiga. E quando a gente fala em reposição de frota de caminhão, de ônibus, a gente sabe que a nossa frota não é nova, né? Não é nova. Tá ficando cada dia mais velha. Cada vez mais velha. Então, isso é um desafio pra vocês, né? Então, isso cada vez mais precisa ser olhado. Isso é um diferencial ZM, tá? Eu não enxergo em outras fábricas esse cuidado, né? Como a gente tem uma equipe, a gente tem 30 engenheiros dentro da fábrica, né? Engenheiros em todas as visões ali, mas que olham esse detalhe, a gente tem esse cuidado. Então, quando a gente consegue identificar uma situação dessa, que nem a gente falou ali do motor, e consegue fazer essa melhoria, pra gente é muito legal, né? Sim. Muito legal. Então, nesses programas que a gente colocou aí, como é o Lab Truck, para mostrar peça, aplicação de peça, né? Chama Lab Truck. Lab Truck. Lab, laboratório. De Lab Truck. Boa. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Legal. A gente tem tanto da linha leve quanto linha pesada. A gente tem os nossos laboratórios internos e trabalha o conteúdo. É justamente passar pro tanto pro caminhoneiro, né, quanto pro mecânico, quanto pra cadeia inteira, né, a gente precisa falar, o quanto que esse cuidado que a ZM tem com fabricação de produto para ele um certo conforto aí de aplicação. E um benefício, porque eu acho que tem que aprender a fazer a conta. É conta. Vai ser mais caro? Claro. Vai, inicialmente. Mas o retorno é o TCO. Aí também a gente faz aquela conta do custo total de operação. Que eu acho que agora já tá assim... Mas a gente precisa trabalhar muito isso, com né? certeza. Porque hoje, a gente voltando para a economia, a gente também está cuidando muito do tantinho a mais que a gente precisa investir numa coisa. Então, às vezes, a gente fica um pouco cego porque a coisa aperta e a gente precisa fazer a conta, né? Então, o nosso trabalho, ele acaba sendo difícil porque a gente precisa comunicar isso. E não é uma comunicação rasa, é uma coisa importante, né, pro consumidor. Ele precisa saber que ele vai logo ter que fazer uma substituição que vai ser mais caro do que se ele tivesse... Mas vocês conseguem mostrar isso? Porque eu não sei, penso que uma linguagem muito simples essa peça você vai conseguir rodar, sei lá, X tempo. Sim, se a gente consegue ter essas métricas e passa. Porque eu acho que é um jeito mais... quando ele olha, né? Quanto dói no bolso. Isso, você vai comprar sempre essa vai peça ser o bolso. X, mas se você for pensar o tanto que você vai ficar com essa peça... Sempre vai ser o bolso, né? Agora, Poliana, olhando para o lado da indústria, né, quando você vai numa fabricante, tanto de caminhões como de implementos, ônibus, o desafio é veículos cada vez mais leves, veículos que cada vez emitam menos, né? Por questão ecologicamente. Não só e a questão de economia de combustível, né? E mais que é o que pega no bolso, e cada vez mais disponível. É muita exigência, né? São muitas exigências, e acho que isso também é com você, com vocês. E você estava lá no bastidor me falando que a própria ZM faz o ferramental
E o material, né? Pega o material, faz uma tudo. bobina e Isso. vai lá e faz o material. Isso. Então eu queria saber se também, diante dessas demandas da indústria, como que vocês trabalham isso? Porque cada vez mais são os mesmos produtos que você falou, mais robusto ainda para o mercado de manutenção, mas tem que ser leve. Tem que ser mais leve, tem que ter mais resistente. Quando a gente fala em isso? robustez, é difícil a gente não linkar com, né, O parrudo, com o peso, e não necessariamente. E uma né? peça de reposição, ela tem que ser a irmã, a gêmea da outra, de certa forma. Então a gente não consegue fazer ela ser mais leve, né? Enfim, a gente nunca olha para isso, a gente olha mesmo para desempenho e qualidade. Se a gente conseguir ter lógico, uma redução de material, que isso é bom para a indústria também, né? Os materiais também evoluíram, claro, né? O material evoluiu, tudo mais. Então, nisso a gente consegue sim ter essa diferença para poder proporcionar para o mercado. Mas como a gente trabalha muito com item de segurança, a gente não consegue fazer muito movimento nesse sentido, né? De mudar a estrutura da peça. A estrutura eu não posso mudar, né? Eu tenho que manter isso aí, até porque tem peça que a norma manda, né? E vocês têm algum projeto de descarte dessas peças? A gente recebe peça, seja de garantia lá, então a gente faz essa reciclagem interna, né? Tá. Mas é muito pouco, né? Então não é relevante pra gente. Mas tudo que tem lá a gente recicla, tem todo o processo interno para isso. Manufaturadas não. Não, a gente não trabalha com essa. Não. Tá, Só ZM mesmo. Só ZM mesmo. Existe algum projeto, vocês têm interesse? Eu digo porque... De remã? De remã? Não. Justamente por essa questão da economia, né? Do brasileiro, como que tá. Algum motivo especial? Na verdade, assim, desde a mão de obra para isso, né? A nossa empresa, ela é uma indústria 4.0, então ela é muito dinâmica. Para uma situação dessa, é mão de obra. A pessoa precisa lá abrir, ver o que está funcionando, reparar, tem que ter o estoque desse monte de componente. É um outro processo. O estoque deve ser o mais desafiador, porque vocês estão no Brasil inteiro e atende todas as marcas, né? O custo disso pra gente, né, como indústria, e depois ainda repassar essa peça pra frente de maneira correta, né, porque a gente vê muito remã, que é sem nota, meia nota, e aí aquela coisa, né? A gente, como indústria, a gente não consegue ser rentável nisso. Não vai ser rentável. A gente vai ser rentável ali pegando a bobina de aço, tratando ela, fazendo todo o processo interno ali da produção do item até dentro da caixinha. Isso a gente vai conseguir fazer, ter uma rentabilidade. Porque se eu for trazer um remão para dentro da fábrica, eu vou ter que fornecer uma peça quase o mesmo valor de uma peça nova. E não vai fazer sentido. Porque você vai dar um trato quase igual, né? E não tem como. Eu acho que... E como a ZM tem muito esse cuidado de qualidade e tal, eu acho um pouco... É até arriscado isso. Né? É arriscado a gente fazer um Frankenstein aí Entendi. Né? Você trabalha, pode-se dizer, no comercial, porque é o marketing e tal. Então você está em todas as regiões do Brasil, né? Mostrando aí... Eu tenho a oportunidade de conhecer todas as estradas aí. Exatamente. Tem compras regionais, assim, de acordo aqui é a região que mais suspensão, aqui é mais volante, aqui é... Tem. Curioso, né? Porque o caminhão ele tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar. Mas tem demandas maiores em alguns lugares. É bem interessante isso aí. Tem situações que tem mais reparo, a gente sabe que tem um consumidor que cuida mais. Aqui para baixo a gente tem um cuidado maior nessa situação de reparo. Sul e Sudeste? Você diz ou mais Sul? Porque o Sul é... Sul e Sudeste. A gente pode... mais conscientes em relação a isso. Sim. O Sul ele tem uma consciência maior em relação a reparo, né? Ele faz a conta ali. O Sudeste chega nessa situação. E tem regiões que vai oscilar. Entende? Então, lógico, tem região que tem mais concentração de caminhão, que a gente falou do norte ali, vai ter mais esse reparo de modo geral, né? Até porque as rodovias não ali precisa, né? Tem essa demanda maior do caminhão. Se a gente for para outros centros,
mais caminhão leve, então a gente vê, até aqui na região de São Paulo, a gente tem esses caminhãozinhos mais leves, então muda o tipo de peça. É interessante ver esse dinamismo, porque o Brasil é muitos países em um só, né? Brasil de vários Brasis. É um continente, E né? é um comportamento que é interessante a gente analisar, porque tem essas demandas, assim, produto que funciona mais aqui, produto que funciona mais lá, produto que o cara aqui quer qualidade, mas aqui ele não quer. Quer preço. Quer ali preço. ele quer... Não, aquele quer um amparo, aquele não tá nem aí para isso. E a gente tem que trabalhar dentro de todas essas situações, né? porque a gente está em todos os estados, né? A gente tem presença em todos os principais distribuidores e precisa ter esse entendimento, né? Vocês exportam? A gente exporta. Eu sei que vocês exportam via indústria, porque compra o seu produto, Isso, faz o caminho e exporta. Isso. Mas vocês também têm a questão do pós-venda, do aftermarketing? A gente atende os mercados, né? A gente está presente em 70 e poucos países já. Do Brasil também? A exportação, 23% do nosso faturamento da Fábrica Brasil é destinado ao mercado de exportação. Então, é a América Latina, né? A gente pega os Estados Unidos, México, Canadá, temos o mercado da Europa também. Qual que é o principal mercado fora? Fora, a gente tem, um dos principais clientes que a gente tem hoje... Tem um cliente na Argélia, por exemplo. Caramba! Que é um dos principais hoje de exportação em volume financeiro. É curioso porque deve ser um país muito parecido, né? Com os desafios do Brasil. A gente tem aquela, né? A hora tá aqui, tem hora que ele some, a gente nem sabe, né? Não digo o que aconteceu. Mas é cultura lá, a gente sabe. Assim. E a gente tem aqui na América Latina muitos clientes importantes pra gente, desde a Argentina, Colômbia, então... a gente trabalha com uma certa exclusividade, então a gente não tem muito cliente, a gente tem exclusividade no país, né? Que funciona um pouquinho diferente do Brasil, né? Mas o atendimento, desde muitos anos, a gente tem esses atendimentos externos aí. A gente participa todas as edições da Automecânica Frankfurt, há 20 e poucos anos a gente está nessa feira. Que bacana, porque é a maior feira. É a maior feira do segmento. Só perde para a Automec. Não perde para a Automec, ela é maior. Ela é maior. Não, quer dizer, a Automec é a segunda, né? Que eu acho que é isso. Por tamanho, eu acredito que sim, né? Mas essa feira, ela é surreal, o tamanho dela. Se falar na Alemanha, deve ser... É um negócio... A Europa inteira, né? Tudo, e Brasil, vai tudo. E todo vocês mundo. participam há quanto tempo lá? Mais de 20 anos. Caramba! Muito tempo, muitos anos. Mas, já 25 pra lá. Quando eu entrei na ZM, já era velho essa rotina. Dinâmica. Porque também tem o mercado de automóvel, que também deve ser gigantesco pra ZM. Deve demandar bastante. E onde a ZM tá em pesados, ela tá em leves? Ou tem algum mercado que vocês não estejam em pesados, por exemplo, mas estão em leves? Não, geralmente tem esse onde equilíbrio. Tem esse equilíbrio. Então, hoje a gente atende, por exemplo... Na Alemanha, a gente atende uma importante fornecedora lá é mundial essa fornecedora, né? A gente atende como marca própria, a gente fornece as peças para eles na marca deles. A gente iniciou com linha leve, agora a gente já tem estudo para linha pesada, então a gente vai entrar com esse cara numa linha pesada. Então é importante isso pra gente, porque como indústria a gente cresce, a gente aprende com um mercado desse, né? Que é um mercado muito criterioso. Né, para escolher uma indústria como... Imagina, um alemão lá é o cara do detalhe, do negócio todo, né? É um perfil diferente. Da tecnologia, aquela coisa. E ele elegeu um fornecedor brasileiro... Que vai atender ele. Ele escolher a ZM para ser o fornecedor, assinar a marca dele num produto. Muito legal. É muito legal, né? Então, tudo isso só colabora, né, com tudo que a gente vem falando aí de qualidade, de amparo de fábrica, que é importante para todos os segmentos, né? Assim, e novidades em termos de produto para este ano, porque... Falando em feira, também, né? Semana que vem vocês estão na Automec. Estamos, todo mundo aí na Automec. Se você pode já dar um spoiler, né? Do que vai ter na Automec. Então, né? A gente vai trazer os últimos lançamentos. A gente,
nos últimos tempos aí, até a Paulinha tá aqui no bastidor, ela pode me dizer, Assessora. né? Sim, assessora. A A nossa colega estudou assessora comigo, aqui. gente. Vem aqui, Paulinha, pro povo te ver Povo te também. Olha, a gente não estava contando Ela com não isso. estava contando ela com está isso, tímida, mas ela conhece veio, ela desde precisa a oitava aparecer. série, tá? É que a gente agora tá na faculdade, mas a gente é Ah, tá. É. assessora da ZM, aí, ó, quem precisar, né? A Paulinha Só. tá aí. Ano passado, mais de 400 lançamentos. Caramba. Uau, É. olha como é boa a assessora, tá Viu? vendo? Tá vendo? Mais de E- 400 Traz a lançamentos. memória, né? Traz a O memória. executivo traz a memória. Gente. Ela até fica meio louca, porque chega toda semana, ela só pensa assim, Poli, mas daí, meu Deus, né? Não, Porque deixa eu- não me deixa eu- explica o que tá Deixa acontecendo, eu tu não ver tá o me outro falando. ali. Tu não tá me contando a coisa, se calma, daí Pois às vezes é. a coisa acontece num ritmo tão acelerado, né? E a ZM lançou, além de itens complementares aí das nossas linhas, a gente lança linhas novas, né? Então, para linha pesada, os mais recentes foram os barramentos mesmo, né? Então, a gente já tinha os terminais, incluiu os barramentos, isso a gente vai levar para as feiras, a gente nunca levou, né? E outros itens também estão aí para chegar, que daí a gente vai ver semana que vem lá na feira. na feira. Isso. Ah, então ótimo. Ótimo. Quais são as expectativas também, né? Eu queria que Então, você falasse, porque A a Automec ela é Automec, importante, né, muito pra esse importante. setor. Sim. O segmento inteiro espera por esse momento Automec, né? A Automec além de feira, é a festa da reunião do mercado de reposição, Sim. né? E até a gente tem visitas de sistemista, né? A gente saiu agora de uma Fenatran, que também é um evento Sim, extremamente importante. Grandioso, enfim. Foi grandioso, foi importante. E a gente vai para uma Automec que também tem tudo isso, né? A gente tem pesado lá também, tem leve, então o time inteiro se Se desloca pra lá. desloca para lá. A expectativa, né, do mercado é todo mundo, O mercado tá aquecido. vamos lá, né? Vamos ver o que é. E a gente, né, como expositor também há muitos e muitos anos, aproveito até para convidar vocês, né, para visitar o nosso stand, que é o 7090, se eu não estou enganada. A gente vai estar com um stand muito legal. É do dia 24. 22. Olha lá a memória sendo ativada novamente. Claro, é 22, depois do feriado. Então, do dia 22 ao Tá. dia 26. Isso, até o Ah, sábado. é, Terça, sábado. terça que vem. Ah, terça que vem. Então, a gente tá nessa expectativa, o time tá numa expectativa, porque feira Automec é aquele movimento todo, a gente espera que ela seja tão produtiva como foi a última, né? A última foi muito boa também. Então, a gente tem essa expectativa de ser boa também, e eu acredito que vai. E lá também é importante, eu não sei se é uma feira, por exemplo, a Fenatran é uma feira super de negócios, acredito que a De Automec também, relacionamento, né? Diferente de um salão de automóvel, É. que é mais relacionamento, mais aquela coisa, eu acredito que a Automec, além de ser uma feira de negócios, também é uma de captação de clientes também, né? Sim, muito. É uma oportunidade. A gente recebe Inclusive mercados internacionais. todos os mercados, a gente tem confirmado nossos clientes da América Latina, todos presentes na feira. Caramba. Né? Vai E trabalhar, hein? é trabalhar. Vai estar essa turma. Seu time aí de É. comercial, marketing. vai ter que Já tá ali. tudo assim. Tá, me mandaram mensagem, ó, já semana que vem tamo aí, meu Deus, né? Tá todo mundo no gás. Show. A gente tem esse público vindo de todas as regiões, né? O mundo é o encontro aqui. E vamos ver, né? Eu tô torcendo para dar super certo tudo e colher os frutos disso aí, né? O atendimento de captação de cliente novo, de manutenção de cliente, de relacionamento, né? Eu acho que é um momento muito especial para todos eles. Né? Então, Mas a visão para 2025 da ZM é uma visão otimista. De É crescimento. otimista. Crescimento em em relação a 2024. 2024. a gente tem já um resultado interessante. Aham. Como eu disse antes, é um resultado mais pé no chão, a gente consegue um resultado importante justamente por ter lançamento que vai incorporando as linhas e faturamento. Então, com isso tudo, diante disso tudo, a gente tem uma perspectiva boa de mercado. Tem algum mercado novo que vocês pretendem atacar mais? Ou um mercado que vocês pretendem inserir? Ou outro mercado que vocês pretendem atacar mais esse Vocês estão ano? vendo aí que economicamente, ó, dá pra vender É mais. aqui que eu vou. Dá pra faturar mais. Até por questão de dólar, a exportação tá ficando bem interessante, Atrativa. né? Sim. Tá mais interessante a gente ganhar em dólar Dólar, e euro exato. do que em Isso. reais, né? A Sim. gente sabe que isso acontece em qualquer mercado, qualquer Uhum. segmento. Então, a gente tem um trabalho que acontece lá, mas ele é um trabalho
ele não força isso, ele acontece de maneira natural, né? Mas a gente sempre, de novo, vai priorizar o nosso terreno aqui, que é o Brasil, e atender da melhor forma possível o nosso mercado aqui, né? Bacana. Tem uma pergunta que a gente não preparou a Paulinha. Não, nem adianta acionar a memória ali. Não adianta A cara dela, gente. A cara dela, ela fez uma cara Nossa. que, ai meu Deus, medo. Medo. Mas como é a Poliana? Quem é a Poliana quando ela não está na ZM? Pensando em Meu peças, Deus do céu. Olha, a gente sempre, quase todos os convidados têm essa A reação. gente tem essa reação, porque a gente... Eu tô entendendo o que ela tá fazendo. Ela tá aqui, ó. Peraí que eu vou pesquisar. Deixa eu ver, se digitar no Google. Deixa eu Digitar ver. no Instagram dela, né? Eu Ver o que vou ver ela o que ela faz. faz. Mas até porque... E como você tá se preparando pra maratona da semana que É. vem? Porque, gente, nem fazer esteira é suficiente. Não dá não. Tem que preparar um cardápio especial. A Paulinha enfim. já me acompanha já há quantos anos a gente tá junto, Paulinha? 5? 5 anos. 5 anos, né? Ela pode dizer um pouco, né? Eu tenho um ritmo muito frenético em tudo, né? Desde no meu trabalho até na minha vida sem crachá, A vida pessoal. né? Né? Sem crachá. Então, eu tenho um filho de 10 anos, né? Ele Isso já movimenta. já a vida, movimenta né? Isso já muito. agita. Isso já dá né? agitação. Então a gente tem essa dedicação quanto mãe, quanto esposa, né? O cuidado com saúde, que cada vez mais a gente precisa olhar para isso, né? Uhum. Então a gente comentou como se prepara para uma feira. Não se prepara do dia para a noite, a gente se Vem prepara antes. num estilo de vida, né? Exatamente. Então é esteira, sim, porque agora eu sou corredora. Que legal, É. pode correr, bacana. Sou corredora, sou tenista. Então, na minha hora, eu não quero pensar mais em trabalho, vou lá, bato uma bola, gasto minha energia correndo Isso é ótimo. e tentando ter uma vida cada vez mais saudável, Saudável. porque hoje é o que a gente sente que é o que pesa mais, né? Sim. Cada vez mais a gente sabe que existem, né, inúmeras doenças aí vindo disso, então a energia boa ela tem que existir. E vem de esporte, vem da família, vem dos Exato. amigos, vem de viagem, né, do bem-estar, do mimimei, né? Eu adoro. Desse meu mimimei e ter uma leveza, né? Porque a gente trabalha com pessoas, eu tenho um time muito grande, né, junto comigo. E eles se espelham na gente, né? Tanto em vida pessoal, né, estudando, que eu sempre também nunca paro, sempre tô estudando, olhando para alguma... Vou começar italiano agora. Que legal. Que bacana. Então eu sempre tô começando alguma coisa diferente, né? Então, isso, lógico, é para mim, pessoal poliana, mas eu também quero que o time, que quem tá comigo, veja isso como uma forma de... Incentivo, né? Eu também quero chegar lá, eu também quero ir para uma feira na Alemanha. O que eu preciso fazer? Preciso estudar inglês, eu preciso ter uma pós-graduação, eu preciso me dedicar em tal coisa, né? Então, é difícil, a gente não existe como separar uma coisa da outra. O pessoal do profissional, ele tá muito linkado, Até né? porque Faz se muito você não sentido. tem, se Verdade. você não tem um escape também, como você disse que tem, né? De É. atividade ou uma vida Isso. saudável. Como você lida com pessoas... Como eu vou você- chegar no time lá bem, Como? né? Não vai estar mal-humorada, vai estar... E aí tudo né? desanda, né? Tudo. Aí o time não vem comigo, não entende Sim. a cultura da empresa, E não no entende trabalho o é legal, né? movimento. Porque fica uma energia ali, Não, ó, que não é boa. legal. E a gente não quer isso, né? Exato. Então hoje Isso faz o crescimento, Isso, né? hoje o time já entende o meu ritmo frenético, a Paulinha já